Stan Romanek foi sem dúvidas uma das pessoas mais polêmicas na história da ufologia. Se você nunca ouviu falar do seu caso, no vídeo de hoje você vai conhecer a sua história em detalhes e como ele afirma ter sido capaz de fotografar alienígenas reais. Claro que esse feito chocou o mundo com as suas histórias, né? Então vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Quem foi? Stan Romanek é um autor norte-americano que afirma ter sido uma das poucas pessoas no mundo que foi abduzida por alienígenas. A história de Romanek é talvez uma das mais populares do mundo, chegando a render até um documentário chamado O Extraordinário, a história de Stan Romanek. Nesse documentário, ele explica todas as suas alegações a respeito do evento, em que ele afirma de pé junto que ele viveu uma abdução real. Em seus argumentos, ele diz que foi abduzido e levado para uma nave espacial, onde ele recebeu um implante extraterrestre que foi inserido no seu corpo. Ele afirma que com esse equipamento instalado, ele passou a ser capaz de se comunicar telepaticamente com os alienígenas, família. Só que olha só, eventualmente na sua vida, ele foi pego fazendo umas coisas muito erradas e acabou sendo preso com isso, aonde ele permanece até os dias de hoje. Você já sabia desse caso em específico? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá? Bom, mas agora, bora explorar esse caso impressionante em muitos detalhes que muita gente realmente não acredita e outros ficam fascinados com a história, porque eu imagino que muitos de vocês nunca ouviu falar de Stan Romanek antes, né? Primeiro contato. Bom, família, a suposta abdução não foi o primeiro encontro com alienígenas que Stan Romanek alega ter tido em sua vida. Na realidade, ele conta que desde os anos 2000 ele tem tido visitas ali constantes, como se estivesse sendo observado e estudado pelas criaturas. Ele conta que começou a vê-los andando do lado de fora da sua propriedade, ou observando enquanto ele dormia. Certas noites, ele ficava acordado na cama fingindo que tinha pego no sono, e dizia que começava a ouvir os passos deles dentro da sua casa, enquanto elas mexiam nas suas coisas. Porém, a situação começou a ficar bem assustadora a partir do primeiro incidente. Stan Romanek conta que certo dia ele estava vivendo normalmente, quando foi tomar uma xícara de chá como de costume. Porém, depois de beber tudo, ele começou a se sentir muito cansado. Depois de alguns anos, ele chegou à conclusão de que ele teria sido dopado pelas criaturas. Romanek conta que sentiu seu corpo ficando pesado e ele desmaiou no chão ao lado da mesa da sua cozinha, perdendo completamente a consciência. Porém, horas depois, ele acordou deitado no gramado do lado de fora com diversos ferimentos espalhados pelo corpo. Ele chegou até a tirar fotografias na época, mostrando que realmente tinha acontecido algo estranho com ele. Seus familiares não acreditaram nele, imaginando que o homem tinha, sei lá, se envolvido em uma briga de bar ou algo do tipo, né? Porém, Stan Romanek dizia que essas feridas não eram comuns, já que elas brilhavam quando eram colocadas sob aquela luz ultravioleta, sabe? Depois desse dia, ele também começou a ouvir vozes que inicialmente pareciam estar em outra língua, mas com o tempo foram se tornando cada vez mais parecidas com a língua inglesa, porém com um sotaque diferente de qualquer um que ele tinha visto em seu país. Nessa época, ele chegou até conseguir tirar as duas primeiras fotos que ele diz serem as provas das suas afirmações. Ambas foram tiradas de dentro da sua casa e ele as mantinha bem escondidas com medo dos alienígenas encontrarem. Meio que não deve ser muito legal um alienígena saber que você tirou a foto dele, né? 2003. Outro momento marcante na vida de Stan Romanek aconteceu por volta de 2003, uma época em que ele diz que suas capacidades de comunicação telepática com os supostos alienígenas se tornaram muito mais frequentes. A comunicação era bem casual no início, mas com o tempo eles passaram a lhe fazer perguntas mais incisivas, até que do nada eles simplesmente pararam de se comunicar com ele. Romanek até pensou que jamais iria ouvi-los novamente, porém tudo mudou numa noite em que as vozes retornaram. Mas dessa vez Romanek não conseguia se mover, família, enquanto sentia que estava levitando por alguma força estranha. Ele conta que a sua memória seguinte foi em uma mesa de cirurgia, onde ele pôde ver várias situações diferentes e também seres que pareciam seres humanos. Um desses seres, inclusive, estava vestindo um vestido vermelho florido. Stan conta que foi anestesiado, acordando depois na sarjeta da rodovia em sua cidade, utilizando aquele tal vestido vermelho que ele viu em uma das
pessoas dentro da tal nave. Alguns meses depois, ele descobriu que a dona do vestido era Beth Hill, uma mulher que também conta ter sido abduzida e levada para um centro cirúrgico dentro de uma nave. Porém, no seu caso, ela conta que acordou sem suas roupas. Ela entrou em contato com Stan depois de ver uma matéria sua no jornal e reconhecer o seu vestido, que estava no caso com ele, né? Na época, eles até pensaram em fazer um teste de DNA para se certificar de que aquela roupa realmente pertenceu a Beth Hill. Porém, isso foi descartado por conta do preço que o teste tinha naquela época, sendo caro demais para qualquer um dos dois pagarem, né? Só para, sei lá, para confirmar um fato. Seu relato foi reconhecido pelo Dwight Connolly, o escritor do livro MUFON UFO Journal, que incluiu o caso de Stan Romanek como o mais verídico que ele viu em toda a sua vida, já que contava com diversas testemunhas independentes, marcas, ferimentos em seu corpo, um grande círculo queimado em sua propriedade, vídeos e inclusive fotos de provas, né? Porém, família, ele nunca afirmou com certeza de que o caso era verdadeiro, já que em suas próprias palavras ele disse o seguinte: precisava ainda existir mais algumas provas concretas para que os eventos fossem validados, algo que ele imaginava que iria ocorrer até 2014. Um evento curioso que se sucedeu ao livro ocorreu em 2009 na rede televisiva ABC, onde Romanek foi convidado a participar de uma sessão de hipnose feita por Leo Sprinkle, um psicólogo especializado em casos de abdução, viu? Durante o processo, Stan Romanek foi capaz de escrever a equação de Drake, uma fórmula utilizada para descrever o número de civilizações comunicativas extraterrestres da nossa galáxia. Como Stan supostamente não deveria ter essa informação, isso foi considerado algo como implantado em sua mente pelos alienígenas. Mas o próprio psicólogo disse que ele poderia ter memorizado a equação em algum momento, até mesmo sem saber que memorizou. Controvérsias Bull Video. Por muito tempo, as alegações de Stan Romanek passaram como verídicas para muitas pessoas. Porém, conforme os anos iam e vinham, com as suas histórias se tornando cada vez maiores e mais mirabolantes, muitas pessoas começaram a suspeitar de que Stan estava contando histórias. Somente isso. Porém, a grande primeira polêmica que ele se envolveu, que deu uma bela manchada ali, podemos dizer, na sua reputação, foi o caso do Bull Video. Ele aconteceu por volta de 2008, quando Romanek apareceu no famoso talk show com Larry King, onde ele foi acompanhado de Jeff Peckman, um ex-candidato à prefeitura do Denver, que dizia defender a história de Romanek e tentava conquistar votos dizendo que iria desenvolver uma comissão de assuntos extraterrestres em Denver. Nessa entrevista, Romanek alegou ter conseguido registrar uma prova em vídeo de um alienígena espiando pela sua janela. Na época, o vídeo não tinha um nome, mas com o tempo ele foi popularmente conhecido como o Bull Video. Como ele fez essa alegação em um dos principais talk shows dos Estados Unidos, o seu caso passou a ser reconhecido em todo o país e até mesmo podemos dizer que em outras partes do mundo, né? O que aumentou consideravelmente o seu número de fãs, mas também de críticos. Uma dessas pessoas que desconfiava das alegações de Romanek foi o radialista George Norrie, da rádio Coast to Coast AM. Ele convidou Stan Romanek para fazer uma entrevista onde ele estaria conectado a um detector de mentiras. Stan concordou com a proposta e foi até o seu programa, mas apesar da sua confiança, ele falhou no teste, família, que alegou que estava mentindo quando ele respondeu sim ao ser perguntado se o Bull Video não era forjado. Quando ele falhou no teste, Stan primeiro tentou se defender, alegando que ele tinha uma condição médica que o impedia ali de ter resultados exatos quando colocado em um detector de mentiras. Olha só como essa condição foi muito específica, né? O que, claro, não colou muito bem. Assim como vocês também estão falando, Thiago, não acredito, né? Depois, em 2009, ele deu uma nova entrevista, onde afirmou sem provas de que a rádio havia forjado o seu teste, para que ele falhasse ali e gerasse um furo de reportagem, colocando a rádio em evidência. Por mais que seja completamente estranho, por que não, né? Stan afirmava que ele contratou um especialista que afirmou que a rádio teria gastado por volta de $50 mil para forjar os resultados. Porém, família, apenas alguns meses depois, uma das pessoas que trabalhou na campanha de marketing do prefeito que Stan apoiava, sabe? Ele veio a público. Essa pessoa revelou que na realidade o vídeo era realmente forjado e que ele custou apenas $90 para ser feito. Vou falar, a casa vai caindo, né? Controvérsia sem implante.
Ainda em 2009, Stan foi convidado para mais uma entrevista para aquela rede ABC, sabe? Mas dessa vez na revista de notícias Primetime. Nessa nova entrevista, Stan Romanek afirmou que tinha provas das suas abduções, por meio de um implante alienígena que supostamente estaria instalado na sua perna. Ele dizia que já tinha feito exames com médicos que apontaram desconhecer a natureza do objeto alojado ali na sua coxa. Porém, na entrevista, Romanek foi desafiado, sendo oferecido um médico contratado pelo programa para que ele pudesse realmente avaliar aquilo, ter um resultado de fato diferente do que ele alegava ter, né? E ele chegou dizendo que não havia nada ali. Romanek disse que ele tinha sumido, do nada. Ou seja, foi abduzido para implantar um negócio que também foi abduzido depois. Do quê? A partir desse momento, família, praticamente todas as suas supostas provas tinham caído por terra. Então, mesmo que ele ainda tivesse muitos seguidores naquela época, a partir daquele ponto, para muitas pessoas, o nome Stan Romanek passou a ser sinônimo de piada. Controvérsias à queda. Independente de você acreditar ou não em Stan Romanek, ele definitivamente se tornou uma celebridade, angariando muitas visualizações para os programas que apareciam ali, por conta, claro, das suas polêmicas, né? No entanto, família, em 2014, Romanek cometeu seu último erro, que foi meio que definitivamente o mais grotesco de todos. Isso porque ele foi preso depois de uma extensa investigação feita pela polícia do condado de Larimer, sob, claro, a acusação de, vamos chamar de vídeos infantis proibidos. Mas bom, o conteúdo foi encontrado em seu computador, o que acabou levando ele à prisão. Porém, Stan acabou sendo liberado 2 anos depois de pagar 20 mil dólares de fiança. Isso lhe comprou a liberdade provisória, família. Porém, no final das contas, ele foi condenado pelos seus crimes, sendo internado por 5 anos em uma casa de tratamento para criminosos sexuais. Atualmente, ele está em regime semiaberto, onde não pode ter acesso a computadores ou celulares e nem chegar perto de qualquer criança, sendo obrigado a prestar serviços comunitários e a manter o acompanhamento psicológico ali todas as semanas. Durante todo o escândalo, Stan Romanek se declarava inocente, afirmando que o governo americano teria implantado esses vídeos em seu computador para que ele fosse preso por falar demais, o que pode até ter colado com grande parte dos seus seguidores, mas definitivamente não convenceu nenhum juiz que pegou o caso dele, né? Controvérsias admitindo falsificações. Em 2015, a história lendária de Stan Romanek chegou ao seu triste fim. Isso ocorreu, por ser mais exato, durante uma entrevista feita para o programa do Peter Maxwell Slattery, onde Romanek teve mais uma chance de tentar se esclarecer dos infames escândalos da sua vida. Nesse dia, Stan Romanek revelou muitas coisas, dizendo que tudo que ele tinha feito até o momento não tinha passado de armações e que Stan teria forjado todas as suas supostas provas, assim como ele também tinha inventado as histórias de abdução e o implante que lhe foi supostamente colocado na coxa. Ele pediu desculpas durante o programa, dizendo que na época ele realmente acreditava no que ele estava falando, mas depois de passar uns bons anos internado e recebendo acompanhamento psicológico, Stan passou a deixar de ter certeza sobre os seus relatos, que agora, vendo em retrospecto, poderia ter sido surto psicótico. A partir desse momento, então, era de se esperar que toda a lenda que girava em torno do nome Stan Romanek desaparecia da boca do povo por completo, né? Porém, ele mandou uma última cartada que solidificou seu nome na história da ufologia até os dias de hoje. Isso porque, depois de retornar do programa, Stan escreveu uma carta para um jornal local de Denver, aonde ele explicava e denunciava o governo americano por ter lhe coagido, dizendo que o que ele viveu tinha sido forjado. Porém, família, ele nessa carta desmente a si mesmo no programa do Peter Maxwell. Por conta disso, a conspiração das abduções de Stan Romanek permanecem um mistério, aonde não há como saber exatamente se esses eventos aconteceram de fato e o governo americano tentou encobertá-lo, ou se Stan não passou de um louco que conseguiu construir uma legião de seguidores em cima do que ele falava. É aquele negócio, uma mentira contada diversas vezes pode acabar se tornando realidade, né, meus queridos? Mas e você? Acredita que alienígenas existem? Acredita que é possível uma pessoa existir e ter tantas provas assim de um contato próximo com alienígena? E se você tem alguma história interessante para compartilhar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima então. Um abraço, fica bem e até lá. Valeu!